Gênesis 41, 50 ao 52 diz assim: Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito José chamou de Manassés. Repita comigo, Manassés. Pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa do meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim. Repita, Efraim. Pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Feche sua Bíblia neste momento. Senhor, fala aos nossos corações mais uma vez, Pai. Trata no íntimo, no profundo da nossa alma, para que possamos ser cada dia aprovados no Senhor, cheios do Teu poder, do Teu Espírito Santo. Fala as nossas vidas, meu Deus. Abre os nossos ouvidos e nosso entendimento agora, Pai. No nome santo de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Queridos, nós temos vivido dias bastante difíceis nessa terra. E olhando para esse texto, onde nós começamos falando sobre Manassés e Efraim. Quando os filhos de José nascem, ele dá nomes diferentes para os seus filhos. E Manassés tem um significado que quer dizer o quê? Que Deus me fez esquecer de tudo. É o nome que José dá para os filhos dele. E quando ele diz, Deus me fez esquecer de tudo, irmãos, eu gosto muito da palavra da Bíblia, que é o melhor livro que nós temos que ter, que é o direcionamento para as nossas vidas. E sempre que eu leio na palavra do Senhor tudo, eu sei que é totalidade. Repita comigo, totalidade. Porque Deus, ele não faz nada pela metade. Deus, ele faz tudo por completo. E aqui quando ele diz, Deus me fez esquecer de tudo. E o que José estava dizendo disso? Ele estava dizendo que Deus fez esquecer todo o trabalho que ele tinha feito na casa do pai dele. Tudo aquilo que ele tinha sofrido, todas as dificuldades que ele havia passado. Nós sabemos, e eu sei que você sabe muito bem da história de José. José sofreu, e sofreu muito. Mas a unção do Senhor estava sobre a vida de José. José ainda tinha a unção de Deus, mesmo na prisão. Mesmo lá no calabouço, no palácio. A unção estava sobre a vida dele. E quando ele diz, Deus me fez esquecer de tudo. É tudo, irmãos. Você fez o propósito nesses 21 dias do jejum da vitória. Você fez coisas e você falou coisas para Deus do íntimo da sua alma. E aquilo que você falou para o Senhor, Deus, ele não vai esquecer. Ele é fiel para cumprir e ele vai cumprir na sua vida. Não precisa se preocupar com o tempo. O tempo é para nós. Para Deus não tem essa de tempo. Ele faz na hora que ele quiser, no momento que ele quiser. E às vezes instantaneamente ele faz. Mas aqui nós precisamos entender que nós estamos em constante transformação. O tema dessa mensagem é transformação de vida. Porque, irmãos, você passou 21 dias do jejum da vitória, sacrificando, orando, buscando, adquirindo às vezes novos hábitos, porque nós colocamos isso também. Era para tirar um alimento líquido, um alimento sólido, tirar um mau hábito e colocar um bom hábito. E isso tem que ser, irmãos, constante para toda a nossa vida. Para toda a nossa vida, para o resto da nossa vida. Quando José diz, Deus me fez esquecer de tudo, o Senhor me lembrou de algo. Existe um capinzinho, eu não sei o nome desse matinho, mas ele é um capinzinho. E às vezes a gente vai limpar o jardim, a gente tira esse capinzinho e a gente arranca esse capinzinho, ele sai com uma partezinha branca desse jeito. E aí você fala, nossa, arranquei, ficou bonito. Passa 2 dias, o que está acontecendo? Está lá o matinho de novo crescendo. Sabe por quê, irmão? Esse matinho, ele tem uma batatinha dentro dele. Então se você não arrancar ele com jeito e não tirar essa batata,
vai crescer de novo. O que eu quero dizer para você é que hoje você precisa arrancar toda essa raiz que está dentro de você, para você receber aquilo que o Senhor já tem preparado para você. Amém, irmãos? Não é superficial. Com Deus não existe essa de superficialidade. Deus, Ele nos conhece no profundo e no íntimo da nossa alma. Deus, Ele conhece você quando você está lá na sua casa, quando você está lá nos seus momentos de aflição, de tristeza, nos momentos de afronta. O Senhor conhece também. O Senhor, Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo, Ele vê tudo, irmão. E a nossa colheita é certa, então semeie coisas boas. Não semeie sementes defeituosas, não. Semeie a melhor semente que você pode dar para o Senhor. Faça isso dessa forma. Outro exemplo que o Senhor me deu é a mandioca. Quando nós vamos tirar a mandioca, né, dona Nésia? Vai lá, né, Carlinhos, aquela vez lá. Você vai, tira em volta assim. E como é que você arranca a mandioca? Você tem que arrancar a raiz inteira. Repita comigo, inteiro. É assim com o Senhor, irmãos. Nós precisamos nos esquecer de tudo que fez mal, porque ficou lá no passado. O que ficou no passado está lá. Serviu para nos impulsionar aonde nós chegamos hoje. A Thaís, ela vai ter um testemunho vivo para ela contar e lindo para o resto da vida dela. Deus me curou. E Deus me fez esquecer do que ficou para trás. Ela está curada. É isso que o Senhor quer para nós hoje, quer nos curar, quer transformar a nossa vida. Mas o que eu quero dizer para você, você precisa esquecer o que ficou lá atrás, irmão. Quem te feriu, quem te magoou, quem judiou de você, está lá no passado. Serve para você se lembrar de onde o Senhor te tirou. Mas hoje você está no lugar onde você deveria estar. E Deus é com você. Se nós não tirarmos aquilo que nos faz lembrar, aquilo que é como se nós estivéssemos andando com aquelas, como que é o nome? Daqueles negócios do pé lá dos desenhos. Fica com as correntes, com aquelas bolas do pica-pau lá, irmãos. Fica com aquelas coisas acorrentadas ao seu passado. Querido, se liberte do seu passado hoje. Jesus tem coisa nova para a sua vida. Unção fresca para a sua vida. Você precisa tirar isso, colocar lá atrás. Está no passado, irmão. O carro. Todos aqui têm carro, já andaram de carro. Sabe como é que é? Quem não tem carro vai ter. Em nome de Jesus. Recebe aí, irmão. Levanta a mão e recebe. Vai ter em nome de Jesus, né, amor? A gente gosta de orar por carro novo dos irmãos. A gente gosta de falar: eita, irmão, cadê o adesivo do carro? Então, quem não tem, vai ter em nome de Jesus. E quem já tem e quer ter outro, vai ter também em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha, glória a Deus. Então, irmãos, o que acontece? No carro tem um retrovisor, não tem? E tem o para-brisa. Aí você pode olhar e falar: nossa, mas o retrovisor é tão pequenininho. E o para-brisa é como? Enorme. Sabe por quê, irmãos? O que ficou lá atrás, ficou. Você não precisa ficar observando e olhando tudo que ficou lá atrás, porque você já passou. Não é assim? Quem dirige sabe como é que é. Você passa, se você precisar olhar pelo retrovisor. Irmãos, não se preocupe com o meu fôlego, não. É porque já é 38 semanas e o fôlego já está difícil. Então você está andando no carro, você já olha para trás, você já passou por aquilo ali. Então, para que vai ficar olhando, perdendo tempo e olhando para trás? E nem pode quando você está dirigindo. Sabe por quê? Você tem que olhar para frente. Deus colocou um para-brisa enorme na sua frente nessa noite. Comece a olhar para frente. Olhe para frente, irmão. Para de olhar para trás. Às vezes as pessoas têm problemas, e todos nós temos, e temos muitos problemas. Mas você não precisa ficar falando. Irmãos, Deus me fez esquecer de tudo. Tudo que ficou lá atrás ficou. O que fez ontem ficou. O que você fez hoje cedo ficou, acabou. É daqui para frente. Hoje você vai sair daqui com uma unção transformadora na sua vida. Tudo aquilo que te feriu, tudo aquilo que te magoou, tudo aquilo, aquelas palavras que você ouviu, você não está mais naquele lugar. Você está vivendo e vai viver o novo de Deus. Durante a minha vida, na minha infância, a minha avó sempre falou que a gente perde roupa, a gente tem que doar para as pessoas. Sempre foi assim.
E isso foi toda a minha adolescência. Eu cresci desse jeito, acabei passando para as minhas filhas. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Sempre que eu abro meu guarda-roupa e eu dou roupa para alguém, parece uma coisa, parece que tem espaço vazio lá. E aí Deus fala, vou mandar mais. Vocês entendem como é que é isso? A gente precisa se desfazer daquilo que está segurando e acorrentando a nossa alma para viver o novo de Deus e para receber os milagres dele na nossa vida. Às vezes você não está recebendo as bênçãos do Senhor, não está vivendo o melhor do Senhor, porque você está acorrentado no seu passado. Irmão, já foi, esquece o que ficou lá atrás, ficou. Filipenses 3,15, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Você precisa abrir o seu guarda-roupa para o Senhor nessa noite. Falar, Deus, está tudo aqui, esses trapos velho, troca tudo, Pai, e derrama a unção sobre a minha vida. É isso que Deus tem para nós, irmãos. Deus não tem migalhas para os seus filhos, não. Quem dá migalhas é Satanás. Jesus, ele dá maná para nós. Deus, ele nos dá o melhor dessa terra e ele fala que nós viveremos e comeremos e teremos tudo de melhor dessa terra. Mas a transformação precisa vir de nós, é de dentro para fora, irmão. É você que precisa colocar isso para fora. Ah, queridos, Isaías 43:25 diz assim para nós. Isaías 43:25. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, dos pecados que você cometeu, não me lembro. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Eu chamo você pelo teu nome, porque eu te escolhi no ventre da tua mãe. E o Senhor não lembra do pecado que nós cometemos, porque um dia Ele já pagou o preço pelas nossas vidas, pelo nosso pecado. Então nós temos que esquecer o que ficou para trás, ficou, irmãos. E não é falar, nossa, mas a minha história, a minha vida. Irmãos, se a gente começasse, como diz o pastor, né? Se começasse a contar a história triste, vamos sentar lá na calçada e vamos ficar trocando as tristezas da vida. Porque todos nós temos a nossa história, a nossa cicatriz. A diferença é que nós não ficamos lembrando e remoendo aquilo todo momento. Nós temos um retrovisor na nossa frente. E nós sabemos que o Senhor tem coisas grandes para nós. É para isso que nós temos que olhar. Então os pecados, irmãos, maus hábitos, tudo aquilo que fazia você se afastar do Senhor, hoje você não vai ter mais, porque você vai sair daqui transformado no nome de Jesus. E depois nós vemos sobre Efraim. Quando José fala aqui sobre Efraim, deixa eu voltar lá. Efraim, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Existem momentos, irmãos, que nós vamos precisar sair do lugar onde nós crescemos, onde nós nascemos. E às vezes, muitas vezes, o Senhor, Ele cria caminhos para nós recebermos a nossa vitória. E muitas vezes esses caminhos não são tão felizes e tão gostosos de passar por eles, mas são necessários para o nosso crescimento. Repita comigo, crescer dói. Crescer dói, irmãos. Quando nós saímos da casa dos nossos pais, por exemplo, não foi fácil. Mas nós precisávamos disso. Às vezes algumas mudanças que são necessárias fazer na nossa vida para acertar a rota. Mas se você estiver debaixo da proteção e da unção do Senhor, vai na tua força que vai dar certo. E às vezes esses caminhos, a gente encontra com algumas situações que são difíceis. Mas não importa, porque o Senhor vai te fazer próspero na terra da sua aflição. O Senhor é com você. Irmão, eu estou falando para você, eu estou falando para crente. Deus vai fazer você prosperar na terra da sua aflição. Não é para você ter medo, não. Deus está com você. E se Deus está com você,
nada vai te parar. Fala para essa pessoa que está do seu lado, fala: se Deus é com você, nada vai te parar. Nada, irmãos. Já passamos momentos na nossa vida em que nós olhávamos e parecia que não tinha caminho. E nós fizemos o quê? Aquilo que nós sabemos fazer. E esses dias eu estava até falando com o pastor. Eu falei: amor, tem umas coisas, né? O Senhor, Ele trata com a gente de uma forma especial, de uma forma... É assim, não é, irmãos? Deus, Ele tem um jeito de tratar conosco. E aí eu falei para ele assim: amor, às vezes as pessoas falam, né, que eu não levo desaforo para casa. Eu não levo desaforo para casa. Ou outros falam assim. Aqui não fala assim, irmãos, glória a Deus, porque esse povo é crente, glória a Deus. Mas em alguns lugares fala: eu? Não, eu sou crente, mas o meu braço não é crente. E aí eu conversava com o pastor, falei: amor, pior que a gente leva desaforo para casa, né? Sabe o que eu quero dizer para você, irmãos? Levar desaforo para casa. É que eu não vou falar muito porque é a mensagem, né, que eu vou pregar qualquer dia desse, se o 20 não nascer essa semana. Levar desaforo para casa quer dizer o quê? Levar para Deus, que pode resolver os nossos problemas. A afronta que a gente leva na rua, a gente leva o desaforo para casa sim. Porque Mateus diz para nós que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e orar a Deus que nos conhece em secreto. Deus vai fazer você prosperar na terra da sua aflição. Então confia nele, irmão. Entrega para Ele tudo. Vou dar um exemplo para você. Você está aqui. Pega alguma coisa que está aí na sua mão. Pode ser sua Bíblia. Só para você fazer comigo aqui. Todos pegaram? Coloca na sua perna assim. Você vai precisar de apoio. Põe aí, amor. Coloca sua Bíblia. Então, tá vendo aqui, né? Vocês estão vendo? Coloca a sua mão em cima disso daí que você colocou. É assim que acontece quando nós estamos fazendo algo na nossa força. Então a minha mão está aqui. A Bíblia não é, mas vamos supor que aqui é um problema, só para você entender. E eu tô com a mão aqui. E eu tô falando para Deus: Deus, resolve meu problema, resolve a minha situação, resolve isso, resolve aquilo. Mas onde que está a mão? Está aqui, certo? A partir do momento que eu faço para Deus dessa forma: Senhor, está nas tuas mãos, eu entrego tudo para o Senhor. Vai tirando a mão aí, irmão. Vai tirando, isso. Vai tirando. O Senhor vem com a mão dele e coloca a mão em cima. E aí você não precisa se preocupar com nada. Deus vai te fazer prosperar na terra da sua aflição, querido. Não tenha medo. Não tenha medo. Não importa, querido, eu falei isso há um tempo atrás. Não importa onde o teu milagre está sendo gerado. Pode ser num ninho grande, num ninho pequeno, num ninho feio, num ninho bonito, num ninho de ouro, não sei. Independente do solo que você foi plantado, você vai dar fruto. Independente do solo onde você está plantado, lá, Lucas, vai dar fruto em nome de Jesus. É lá que vai dar fruto. Não importa o ninho. Eu falei isso, eu vou repetir mais uma vez. Não importa o ninho, quando o ovo é de águia, vai nascer águia. Não importa, irmão, se o ovo é de águia, vai nascer águia. O ninho pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser de ouro, pode ser chique, não sei, pode ser ninho redutor, pode ser o que for. Não interessa para Deus. O ninho, não importa o tamanho do ninho, o que importa é que ovo de águia vai dar certo, porque vai nascer uma águia em nome do Senhor Jesus. O ninho pode ser pequeno, vai comportar, irmão. Pode ter certeza. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Você um dia, como nós falamos, como eu falei agora do carro, você vai olhar para trás e você vai falar: Senhor, foi difícil, mas eu estou aqui, firme e forte. Às vezes nós não conseguimos sozinhos. Não conseguimos. Existem problemas e situações.
Muitas delas onde nós somos injustiçados. Mas é como eu falei para vocês, entregue nas mãos do Senhor. Muitas situações nós passamos na nossa vida, por momentos, eu sempre falo com o pastor sobre as injustiças, mas nós não temos medo, porque nós dobramos o nosso joelho, e o Senhor que nos conhece, Ele nos justifica. E aí no momento que nós nem imaginamos, irmãos, como num passe de mágica, as coisas se dissipam. E as coisas que nós achávamos que não iriam acontecer, passam a acontecer. Queridos, eu não sei qual que é a situação que tem afastado e impedido você de receber os milagres do Senhor para a sua vida. Eu não sei. E eu nem quero saber, irmãos, porque nós devemos contar tudo para Deus. É Deus quem vai fazer o milagre. É Deus que vai abrir a janela do céu sobre as suas vidas. Se é um vício que você ainda não conseguiu se libertar, é Deus que pode libertar. Se é uma mágoa que precisa ser arrancado, como esse matinho que eu falei, que precisa arrancar a batatinha, Deus vai tirar essa mágoa do seu coração. Mas depende de você. Nós tivemos no começo do ano os 12 dias de bênção para 12 meses de bênção. E nós ficamos 12 dias consecutivos louvando, adorando o nome do Senhor, orando, fazendo o nosso projeto de vida. E algumas pessoas acabaram desacreditando nisso. E hoje eu vim aqui dizer para você que os 21 dias de milagres sobre a sua vida você plantou e você vai colher os frutos em nome de Jesus. Hoje, no ano de 2024, nós colhemos frutos do jejum da vitória de sementes que nós plantamos há muitos anos atrás. Não é assim? Nós temos visto o agir de Deus na nossa vida por sementes que nós plantamos há muitos anos atrás. Por quê? Porque Deus é fiel e Ele faz no tempo dEle.